Oi, pessoal! Hoje eu gostaria de dar continuidade à leitura do livro Maconha, a Toxicidade Silenciosa, do já falecido médico farmacêutico químico e deputado federal pelo PSDB de Minas Gerais, José Elias Murat. Tá? Bom, você sabe muito bem que no último vídeo que eu fiz realizando a leitura dessa grande obra, eu gastei aí em média 2 horas e 11 minutos de vídeo, não é verdade? Pois então, hoje acredito que eu vou gastar aí mais ou menos o mesmo tanto, até porque esta obra, por ser de conteúdo informativo, educativo, ela tem um efeito viciante, a verdade é essa. À medida que você vai lendo as páginas, você vai ficando cada vez mais curioso, porque cada informação aqui parece que vem como um choque de realidade. A verdade é essa, tá? A gente vive num meio cultural tão doentio, tá? Tão mentiroso, que quando você se dá conta de informações tão valiosas quanto essas aqui, de um livro que foi publicado em 1996, né, parece que você está diante de uma outra realidade. Mas a verdade é que não. Tá? A verdade é que o nosso meio cultural ele tenta nos ensinar que sim, a maconha ela trata sim de uma droga que além de ser libertadora, né? Além de ser libertadora, ela não é tão tóxica assim, né, quanto o tabaco, quanto o cigarro. Mas este livro aqui prova que sim, a maconha ela tem um efeito nocivo, tóxico, tão alto, às vezes mais alto ainda do que o próprio tabaco. Tá? Ah, Lucas, mas não é verdade. Eu já ouvi falar que não. Né? Olha, trata-se de um médico que reuniu aqui várias fontes, né, provando que a maconha tem um efeito nocivo e que pode sim matar. Ah, Lucas, mas tem médico que fala que pode legalizar, que não tem tanto problema assim. Bom, então faça o seguinte, já que você quer contrariar o doutor José Elias Murat, né, reúna a mesma quantidade de referências bibliográficas que ele reuniu, tá? A mesma ou um pouco mais, se você quiser, reúna mais, tá? Só para vocês terem uma ideia, são mais de 21 páginas deste livro aqui, só de referências bibliográficas de profissionais do mundo inteiro, mostrando que a droga, maconha, tem um efeito nocivo. Então, o que você faz? Reúna a mesma quantidade de referências bibliográficas, essa mesma ou mais, tá? E daí, escreva um livro tão bom, com informações tão contundentes, quanto este que foi escrito pelo Dr. Murat, que aí sim você vai poder ter o direito de falar alguma coisa. Fora isso, fique calado, né? Ouça o que eu tenho a dizer aqui, porque são informações valiosíssimas, tá? Por um doutor que era especialista nisso daqui, e aí sim, né, você vai ver que ele tinha razão, e tem razão mesmo, tá? Por mais que seja um livro que foi escrito há mais de 30, há quase 30 anos, né, são informações que tem muito a ver com as coisas que acontecem hoje. Né? É um livro atemporal, de fato. Ah, mas foram surgindo outras tecnologias, a droga hoje é mais avançada. Pois é, né? Se está mais avançada é porque o efeito dela é mais alto. O próprio livro fala disso. Né? Com o passar dos anos, a droga foi ficando mais avançada, né? E seu efeito ficou cada vez mais nocivo. Né? Então, você diz aí, a tecnologia foi avançando para pior, meu filho. Foi avançando para pior. Tá? Hoje, com certeza, ela tem um efeito muito mais forte do que há 30, 40 anos. Né? Mas vamos lá. A gente parou na página 119 do livro. Tá? No capítulo 6, chamado Ações sobre o aparelho cardiovascular. Ultimamente, médicos têm relatado queixas de dores no peito em adolescentes, o que era raro há décadas atrás. Uma das razões é o uso da maconha. Sabe-se hoje, no mundo inteiro, que um maior número de mortes é devido aos efeitos do tabaco sobre as artérias coronárias, do que câncer do pulmão e ou brônquios e enfisema pulmonar. Portanto, a doença coronária é hoje reconhecida como a maior causa de morte entre os tabagistas. Além do fato de que a maconha contém vários canabinóis e o tabaco nicotina, a maioria das outras substâncias, inclusive gases nas fumaças, é virtualmente a mesma, estando presente em quantidades muito semelhantes. Estudos conduzidos pelos autores Louis Vachon e Adam Sukovsky, não sei como é que se pronuncia esse nome aqui, em fumantes de maconha de 18 a 25 anos de idade, mostraram que o ritmo cardíaco é significativamente elevado, taquicardia, durante as horas em que estão altos entre aspas, pela ação da droga, muitas vezes subindo de 70 batimentos por minuto para cerca de 150, mais do dobro. Esta taquicardia relacionada com a dose da droga aparece dentro de 15 a 20 minutos do seu uso, persistindo por cerca de 2 horas ou mais. A questão que se levanta é, portanto, o que pode acontecer com o coração dos milhares de jovens usuários de maconha que fumam diariamente e ficam baratinados 2 a 3 horas por dia.
Qual o efeito a longo prazo? Mais uma vez, a toxicidade silenciosa dessa ação estimulante diária sobre o coração. Pelo que sei, tal estudo epidemiológico ainda não foi feito. Fica, no entanto, a sugestão, a qual, por sinal, é a mesma do Dr. Gary Huber, ex-diretor do Smoking and Health Program, Programa de Fumo e Saúde da Universidade de Harvard. Aliás, juntamente com o Dr. Vira K. Mahajan, diretor de Educação Médica do Hospital St. Vincent, em Toledo, Ohio, eles declaram que ambos, o coração e a pressão arterial, são afetados pelo uso da maconha. A elevação da pressão arterial é também dose dependente, mas é menos intensa que o aumento da frequência cardíaca. Acrescentam mais, a maconha diminui a força com que o coração pode bombear o sangue e diminui a capacidade volumétrica do coração. A ação sobre o coração aparece em 15 minutos e dura cerca de 2 horas. Um estudo muito interessante foi feito pelo Dr. Wilbert S. Aronow. Ele selecionou 10 pacientes com angina pectoris, uma afecção cardíaca caracterizada por dor no peito, proveniente do estreitamento das artérias coronárias que irrigam o coração, de modo tal que o coração recebe oxigênio insuficiente. O Dr. Aronow deu a eles baseados com cerca de 2% de THC. A média dos seus batimentos cardíacos antes da maconha era 70 por minuto. Após cerca de 10 tragadas da fumaça da maconha, esses batimentos subiram para 100 por minuto. A pressão arterial também subiu significativamente. É interessante observar que, com o aumento dos batimentos cardíacos e a pressão arterial, aumenta-se a quantidade de oxigênio de que o músculo cardíaco necessita. Com as fumadas de maconha, há um aumento de ambos e, consequentemente, também a necessidade de oxigênio. Mas não é só isso. A fumaça da maconha contém ainda monóxido de carbono, que é passado ao sangue, e isso reduz ainda mais o oxigênio que vai ao coração. Em síntese, aumenta-se a demanda de oxigênio e, ao mesmo tempo, diminui-se o seu suprimento. Por isso, o Dr. Aronow adverte: todos os resultados mostram claramente que a maconha não deve ser usada por indivíduos com problemas coronarianos, porque ela pode precipitar um ataque cardíaco ou causar morte súbita. Neste caso, qual a causa mortis? Teria o indivíduo morrido por síncope cardíaca ou pela ação da maconha? Mortes provocadas pela maconha, página 161. A gente já leu essa parte aí. Tá? O mais grave da história é que cerca de 1/4 das pessoas que têm a doença coronariana não apresentam sintomatologia, sendo, no entanto, indivíduos de alto risco no uso dessa droga. Capítulo 7. Maconha, sexualidade e reprodução. Sexo é ótimo. Mesmo quando ele não é ótimo, continua bom. As ações da maconha nas áreas da sexualidade e da reprodução aparecem diretamente sobre os órgãos correspondentes ou indiretamente através do cérebro. Na região límbica do cérebro, que é o sítio que regula as respostas sexuais, o apetite, as emoções, o prazer, etc., existe uma saliência situada no seu cérebro, o hipotálamo. Ligada a ele, há uma outra saliência menor, a glândula pituitária, ou hipófise. Já há evidências científicas das ações da maconha sobre tais estruturas. Na verdade, são 3 os diferentes níveis que devem ser considerados no sexo e no sistema reprodutivo, e a maconha pode provocar efeitos deletérios em cada um deles, sendo alguns efeitos reversíveis e outros não. O primeiro nível é o denominado eixo hipotalâmico pituitário. O segundo é o sistema endócrino regulador, sendo o terceiro os próprios órgãos sexuais, testículos e ovários, e ainda os órgãos sexuais acessórios, glândulas prostáticas e vesículas do homem e útero e vagina na mulher. Um dos estudos pioneiros das ações da maconha na reprodução feminina foi feito pelos doutores Robert Kolodny, cujos serviços visitamos em 1983, e Joan Bauman, no famoso Instituto Masters e Johnson de St. Louis, um dos mais conceituados no estudo do sexo nos Estados Unidos. O estudo foi feito em 26 mulheres com 18 a 30 anos de idade, que tinham fumado maconha pelo menos durante os 6 meses anteriores ao estudo, desde 3 vezes por semana até diariamente. O grupo controle, que não usava a droga, era formado por igual número de mulheres em faixa etária e outras características semelhantes, e nenhuma delas de qualquer grupo havia usado a pílula anticoncepcional ou qualquer outra droga nos 18 meses anteriores ao estudo e se encontravam com boa saúde em geral. Por outro lado, nenhuma das mulheres de qualquer dos grupos sabia que o estudo era sobre maconha, a fim de se evitar influências psicológicas, supondo que fosse uma pesquisa sobre o estresse. Os resultados foram sugestivos, pois 38,5% das que usavam maconha tiveram alterações no ciclo menstrual, comparados com apenas 12,5% das que não fumavam a droga, uma diferença significativa de 26%.
os ciclos menstruais se apresentavam alterados em dois sentidos. Ou elas não ovulavam, nenhum óvulo era liberado do ovário, ou a fase luteal, o período entre a ovulação e o fim do ciclo menstrual, era mais curto do que o normal. Quando a fase luteal é curta, o ovo fertilizado não consegue implantar-se na parede uterina, ou quando consegue, ele não é adequadamente nutrido. Nesse mesmo estudo, os pesquisadores encontraram um maior nível de testosterona, hormônio sexual masculino, nas mulheres usuárias de maconha. Nas mulheres normais, o nível de testosterona é normalmente muito baixo. O aumento de testosterona na mulher pode representar o aumento dos caracteres masculinos, como aparecimento de pelos no rosto e resto do corpo, e acne, espinhas em adolescentes. Os referidos especialistas salientaram a sua preocupação com os efeitos do THC em pré-adolescentes, antes que o sistema endócrino regulador do corpo haja amadurecido. Por exemplo, o THC inibe as gonadotrofinas, hormônios sexuais femininos produzidos pela pituitária hipófise. O nível de gonadotrofinas no sangue, bem como dos hormônios sexuais esteroides no cérebro, controla o aparecimento do desenvolvimento sexual, processo cujo período crucial está entre os 12 e 13 anos de idade, podendo, entretanto, começar mais cedo, aos 9 anos, por exemplo. As gonadotrofinas, chamadas LH, hormônio luteinizante, e FSH, hormônio folículo estimulante, estimulam os ovários, uma ação que, por seu turno, estimula a secreção de estrógenos. São esses estrógenos que levam ao desenvolvimento dos quadris, dos seios, dos pelos pubianos, do trato reprodutor, incluindo-se o útero e a vagina, tendo também um papel importante no desempenho sexual. E evidentemente que não se pode fazer experiências em pré-adolescentes e adolescentes com a maconha ou seu princípio ativo, o THC, mas sabe-se por experiências em animais e por esses fatos narrados acima, observados em adolescentes usuários de maconha, que a diminuição de gonadotrofinas e dos estrógenos antes da regulação normal dos padrões de menstruação pode retardar o desenvolvimento normal dos seios e trazer problemas de fertilidade no futuro. Deixa eu destacar isso daqui. A diminuição de gonadotrofinas dos estrógenos antes da regulação normal dos padrões de menstruação pode retardar o desenvolvimento normal dos seios e trazer problemas de fertilidade no futuro. Encontraram também diminuição da prolactina nas mulheres usuárias de maconha, hormônio importante na produção do leite nas nutrizes, além de ter outros efeitos no sistema reprodutivo feminino. Aliás, o THC é comumente encontrado no leite dessas mulheres, uma vez que os seios são órgãos ricos em gorduras e os canabinóides são lipofílicos, têm afinidade pelas gorduras. Além do leite materno, esses canabinóides podem passar para o organismo nos nascituros. Pesquisadores canadenses como o Dr. A. Jakubovic e colaboradores da Universidade de Vancouver injetaram pequenas doses de THC em ratas que haviam dado crias um dia antes e que já estavam amamentando seus filhotes. Como o leite é também uma das vias de eliminação do THC, eles encontraram não só este, como outros canabinóides em quase todos os órgãos dos filhotes: fígado, rins, coração e pulmões. A doutora Carol Smith, da Escola de Ciências da Saúde de Bethesda, Maryland, Estados Unidos, realizou inúmeros trabalhos de pesquisa dos efeitos de extrato de maconha, bem como do THC e outros canabinóides isolados, sobre a sexualidade e a reprodução. Seus trabalhos foram concentrados em macacos, rhesus, por serem uma espécie biologicamente próxima da espécie humana. Por exemplo, no microscópio, é impossível distinguir o esperma humano do esperma do macaco rhesus. Outro sim, as fêmeas desses animais têm, tal como a mulher, o ciclo menstrual de 28 dias. Além disso, vários achados na área da reprodução humana foram baseados em pesquisas inicialmente feitas desses macacos. Não se deve também esquecer de que a sigla do fator RH do sangue humano foi retirada do nome rhesus. Inicialmente, a doutora Smith observou as ações da maconha no ciclo menstrual das macacas, administrando-lhes uma dose de THC correspondente a um baseado por dia na espécie humana, desde o primeiro dia de menstruação até o 18º dia no primeiro ciclo menstrual apenas. Nenhuma das macacas tratadas ovulou neste ciclo. Frequentemente, nenhum ovo foi liberado nos 2, 3 ou 4 ciclos seguintes, apesar do THC ter sido administrado apenas no primeiro ciclo. O ciclo menstrual em todas as macacas tratadas ficou inibido, não havendo ovulação e menstruação normais. Em alguns casos, esses efeitos permaneceram por 141 dias. Note-se aí a toxicidade lenta silenciosa. Há aqueles que podem imaginar o uso da maconha como um possível método de controle da natalidade,
convém lembrar que essa ação não é tão regular como a da pílula anticoncepcional, mantendo-se os distúrbios por 4 e 5 meses enquanto a droga está sendo administrada. Após esse período, o sistema reprodutor pode ficar tolerante às ações da droga e os ciclos voltarem ao normal. Em síntese, não há segurança do que pode acontecer. Ainda mais, se a gravidez ocorrer durante esse período de tolerância, o feto não a adquire e pode ser afetado pela droga, sendo uma gravidez de alto risco. O Dr. William Bates, do Centro Médico da Universidade do Mississippi, endocrinologista especializado em reprodução, afirma que de várias pacientes suas com problemas de menstruação e que não conseguiam engravidar, muitas apresentaram baixos níveis dos hormônios pituitários FSH e LH, que, como se sabe, estimulam a ovulação. Uma das razões disso era o uso da maconha, nos casos em que se conseguia fazer os pacientes pararem de fumar esta droga, a menstruação e a ovulação voltavam espontaneamente dentro de 6 a 8 semanas, ou seja, mais de um mês, né? 2 meses. Uso crônico da maconha em reprodução. Em relação às drogas, a placenta não é uma barreira placentária, é peneira placentária. A doutora Ethel Seysenrath, esse nome é difícil, da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia, fez interessantíssimas pesquisas a respeito da ação do uso crônico da maconha sobre o sistema reprodutivo de macacas rhesus e o que é importante durante vários anos. Ela começou seus estudos em 1972, de modo a ver os efeitos do uso crônico da maconha nesses animais, tendo começado com 48 macacas, sendo 38 controles sem maconha e 10 recebendo uma dose de THC equivalente àquela de um baseado por dia na espécie humana. Inicialmente, 2 das fêmeas que receberam THC ficaram grávidas, e o THC continuou a ser administrado durante a gravidez. Um dos filhotes nasceu com hidrocefalia, água no cérebro, uma patologia raríssima entre macacos, e a outra concebeu um filhote extremamente hiperativo, quando comparado com os filhotes provenientes das mães controle. Ele brincava mais duramente, dormia menos e era mais agressivo que os outros. A doutora Seysenrath primeiramente imaginou que isso poderia ser coincidência. Por isso repetiu a pesquisa por cerca de 5 anos. Como aconteceu com os experimentos da doutora Smith já narrados, o ciclo menstrual das macacas ficaram alterados por 3 a 5 meses e os animais pareciam perturbados pelo high alto provocado pela droga, mas após poucos meses aparecia tolerância e as fêmeas apresentavam-se normais, com a dose diária correspondente a um baseado. Nas fêmeas submetidas à droga, a concepção foi atrasada de 3 a 5 ciclos se comparados com a concepção de macacas normais. Nessas, a gravidez aparece ao primeiro ou segundo intercurso, relação sexual. Além disso, em algumas macacas, surgiu uma prolongada hemorragia vaginal, que geralmente sugere interferência da droga na implantação do embrião ou reabsorção prematura do embrião. O ovo fertilizado e implantado desaparece. Após 3 a 5 meses, o ciclo menstrual se normalizou, sem significar que sua capacidade de fertilização tenha voltado ao normal, contudo. Durante os 3 a 5 anos em que as fêmeas foram expostas ao THC, administração crônica, aconteceram 50 casos de gravidez e, segundo a doutora Seysenrath, todas elas de alto risco. Começa-se pelo fato de que 44% das fêmeas tratadas por THC perderam os filhotes, enquanto que isto aconteceu com apenas 12% das não tratadas controle, um percentual considerado normal em macacas, mais ou menos 10%. Os 44% das mortes dos filhotes nas fêmeas tratadas com THC ocorreram por uma série de causas: aborto espontâneo prematuro, morte fetal no útero, morte neonatal e morte após o nascimento. Os filhotes que sobreviveram tinham um peso menor do que aqueles das mães controle, que não receberam a droga. A morte de filhotes 4 vezes maior, 44% dos casos das mães tratadas com THC, é altamente significativa. O estudo anatomopatológico microscópico dos tecidos dos filhotes mortos mostrou resultados de um vasto espectro de anomalias sutis que não foram vistas a olho nu, quase nenhuma delas encontrada nos filhotes das mães não submetidas ao THC e em nenhum dos 80 nascidos do grupo controle que morreram no período de 5 anos a contar do início da experiência. Ainda mais, todos os filhotes das mães tratados com THC apresentaram o desenvolvimento de alguma anormalidade nos sistemas nervoso, cardiovascular ou urinário, ou alguma anormalidade placentária. Como se sabe, a placenta é o tecido que liga a mãe ao filho, servindo como canal que leva sangue e nutrientes ao feto e joga para fora os resíduos. Em estudos feitos em humanos, com THC traçado radioativamente, marcado com radioisótopos, verificou-se que o THC fica em parte retido na placenta, enquanto outra parte a cruza indo até o feto.
As anormalidades microscópicas sutis encontradas nos fetos e nos filhotes mortos das fêmeas tratadas pelo THC foram principalmente as seguintes: hidrocefalia, água no cérebro interna, mudanças degenerativas na estrutura cardiovascular, inclusive no músculo cardíaco, necrose renal tubular aguda, a parte tubular dos rins, onde os nutrientes que vêm com o sangue são filtrados, deixando apenas resíduos. Necrose é a degeneração e morte dos tecidos, alterando essa função. Hérnia inguinal unilateral, deslocamento do canal que leva aos testículos, podendo provocar bloqueio. Infarto placentário, morte de tecido na placenta. Depressão de hematopoiese, em órgãos linfóides e na medula óssea. Os órgãos linfóides são o timo, os nódulos linfóides e a própria medula óssea. É o sistema onde são produzidas as células sanguíneas. É o centro do sistema imunitário, onde as células brancas, os T e B linfócitos, são produzidos e estocados, prontos para serem lançados na circulação a fim de combater as infecções. A medula óssea é o principal responsável pela hematopoiese, ou seja, pela produção das células sanguíneas vermelhas, brancas e das plaquetas. Degeneração hepatocelular, degeneração das células do fígado, o que pode trazer transtornos das funções hepáticas, pequenas flebites necrosantes das meninges, inflamação destrutiva da membrana que recobre o cérebro, o que pode tornar as veias permeáveis, permitindo que resíduos tóxicos possam reentrar no cérebro, o que pode eventualmente comprometer as funções básicas dos neurônios e as células nervosas do cérebro. Tecido ectópico pancreático na parede duodenal, ectópico quer dizer em outro lugar que não normal. O pâncreas é um órgão difuso que fica alojado ao longo da parte do intestino delgado. Ele produz e libera dois hormônios importantes, a insulina e o glicogênio, que controlam os níveis de açúcar no sangue, além de enzimas digestivas. Esses tecidos, fora do lugar, podem trazer alterações à produção desses produtos. E discreta nefrose aguda, condição patológica dos rins. Como se pode verificar, são alterações ou patologias importantes que só são observadas microscopicamente, mas que podem levar a mau funcionamento dos órgãos correspondentes com distúrbios variados. Alterações comportamentais. Na espécie Rhesus, o THC causa também efeitos comportamentais em ambos, as mães que recebem diretamente a droga e os filhos que a recebem através da placenta durante a gravidez. As fêmeas, mesmo após o período inicial em que ficam baratinadas, o que dura alguns meses, apresentam sinais de intensa irritabilidade. Elas ferem, mordem e caçam outros macacos com maior frequência. Sob tensão ou estresse, elas podem ferir gravemente ou mesmo matar o companheiro da gaiola. É interessante observar que quando os bebês nascem, as mães mostram-se desinteressadas deles. Macaca Rhesus da esquerda é do grupo controle sem droga. A macaca da direita recebeu dose de THC equivalente a um baseado por dia durante 3 anos. Pode-se ver que essa última, não cuida do seu bebê da maneira normal como a da direita. Não sei se vocês vão conseguir ver a imagem aí. Pois então. De um modo geral, elas não os afagam, não correm atrás, nem cuidam deles, como as mães não tratadas com THC fazem. A maior parte do tempo elas parecem alheias a seus filhotes, algo parecido com a síndrome amotivacional da espécie humana. Todos os filhotes sobreviventes das mães drogadas com o THC mostraram anormalidades de comportamento, principalmente quando retirados de suas mães e colocados em gaiolas com outros filhotes de sua idade. Segundo a doutora Cecil Rath, os filhotes têm semelhanças com a criança hiperativa. Normalmente os filhotes normais gostam de brincar, correndo e se caçando mutuamente, batendo levemente de uma maneira amigável. Já os filhotes tratados com o THC o fazem de tal maneira que chegam à hostilidade. Além disso, eles esperneiam mais e gritam mais alto, todos eles com algum tipo exagerado de comportamento. Todos os filhotes das fêmeas tratados com THC apresentavam algum tipo de atitudes comportamentais exageradas, com um índice de irritabilidade mais elevado, sendo em geral evitados pelos companheiros de jaula. Um interessantíssimo teste de atenção visual foi feito pela doutora Mary Golub com esses filhotes, quando tinham 3 meses de idade, 2 ou 3 anos da correspondência humana. Cada bebê macaco foi colocado em uma caixa de cerca de 75 centímetros, com um buraco à altura dos seus olhos. Em seguida foram passados alguns slides, cujas cenas podiam ser observadas através do buraco. Os macacos bebês controle, cujas mães não foram submetidas ao THC... Opa, caiu. Onde eu parei? Os macacos bebês controle, cujas mães não foram submetidas ao THC, olhavam o slide por 2 segundos e desviavam logo a vista para outro local. Já os macacos bebês, nascidos das mães tratadas pelo THC, permaneciam em média 30 segundos em cada slide, afirma então a doutora Cecil Rath. O macaco vivendo em um ambiente selvagem deve ser extremamente rápido e hábil em observar o seu ambiente, condicionado através das gerações
por uma questão de sobrevivência. Este tipo de reação demorada, 30 segundos, ao estímulo luminoso, pode ser sinal de deficiência no seu mecanismo de alerta controlado pelo sistema nervoso central, provocado pela droga. Os macacos que sobreviveram e se tornaram adultos não revelaram anormalidades físicas. As anormalidades comportamentais eram também sutis, o tipo de coisa que não seria observada se não fosse especificamente estudada, como no caso em tela. Em síntese, a administração de dose diária de THC em macacas rhesus cronicamente afetou o sistema reprodutivo das mães, aumentou de 4 vezes o percentual de mortes, afetou todos os filhotes que morreram em um vasto espectro de anormalidades e produziu efeitos duráveis sobre o comportamento dos macacos que sobreviveram. Outro sim, não se deve esquecer que a dose administrada às macacas foi aquela correspondente a um baseado por dia da espécie humana, mas apenas de um dos canabinóis, o THC. A mulher grávida que fuma maconha durante a gravidez está se expondo e a seu futuro bebê a 61 canabinóis, bem como a outras mais de 400 substâncias químicas já identificadas na fumaça da maconha. Estudos na espécie humana, vamos ver aqui. O psicólogo Dr. Peter Fry, da Universidade de Carleton, em Ottawa, Canadá, fez talvez uma das primeiras pesquisas das ações da maconha na mulher grávida, depois que verificou seus efeitos deletérios em ratas grávidas. Ele trabalhou com 500 mulheres, sendo que 60 delas só usavam maconha. Essas foram divididas em 3 categorias: usuárias irregulares ou leves, ou seja, cerca de 1 baseado por semana; usuárias regulares, ou seja, 2 a 5 baseados por semana; e usuárias pesadas, mais de 5 baseados por semana. Havia também um grupo de mulheres controle onde nenhuma delas usava maconha. É interessante observar que cerca da metade das 60 usuárias da maconha interromperam o uso da droga quando souberam que estavam grávidas, e isto ocorreu praticamente só com as usuárias leves ou moderadas. É de se supor que as pesadas estivessem tão dependentes que nem a gravidez foi motivação suficiente para largar a droga. A pesquisa mostrou efeitos sobre o comportamento dos bebês relacionados com a dose, isto é, quanto mais a mãe fumava maconha, mais nítidos eram os efeitos sobre o comportamento. Foram principalmente os seguintes: resposta lenta ao estímulo visual. Nos bebês normais de 4 dias, se um raio de luz é dirigido a seus olhos por 1 segundo a cada 10 segundos, o recém-nascido normalmente fecha os olhos e ignora a luz. Já os bebês de mães usuárias de maconha, apesar de também fecharem os olhos, continuavam a piscar, espernear e agitar-se. Em síntese, eles não se habituam ao estímulo. Todo recém-nascido exibe algum tipo de tremor. No entanto, nos bebês da maconha, entre aspas, os tremores são mais intensos e persistentes. Esse tipo de tremor exagerado foi observado em 38% dos filhos das usuárias irregulares, 72% das usuárias regulares e 100% das usuárias pesadas. Reação de susto exagerado, tal como a resposta ao bater palmas. Isso foi observado em 14% dos bebês das mulheres controle, que não usavam maconha, 38% dos bebês das usuárias irregulares e 72% nos das usuárias regulares, e em 100% dos filhos das mulheres que fumavam mais de 5 baseados por semana. Além disso, uma reação importante foi observada em cerca de 1/3 dos bebês filhos dessas usuárias pesadas. Foi um distinto estado de arfar alto, arrepios e choro parecido com um miado de gato, cri de chat, o que é frequente em bebês filhos de mães usuárias de heroína e que apresentam crise de abstinência, sofrimento do organismo logo após o nascimento. É importante salientar que esses efeitos, se bem que sutis, sem dúvida indicam alterações do sistema nervoso central dos recém-nascidos. Com o crescimento das crianças, esses sintomas tendem a desaparecer. No entanto, não se deve esquecer que este estudo foi feito com usuárias de maconha, onde a droga, na época, apresentava um teor médio de 2% de THC. Como os efeitos são proporcionais à dose da maconha fumada, imagina-se o que pode acontecer com as variedades mais potentes da droga: 5, 6, 10% ou mais de THC, e com a frequência bem maior do que 5 baseados por semana, o que já está se tornando relativamente comum. Há casos em que esse número é de 5 baseados por dia. Sinergismo tóxico com o álcool. Sinergismo em farmacologia quer dizer ação aditiva, isto é, a ação de uma droga se soma o efeito de outra. Este efeito aditivo das ações da maconha com o álcool e o tabaco sobre a reprodução foi encontrado por coincidência em uma ampla pesquisa feita por médicos do Hospital Municipal da cidade de Boston.
As mães de 1969 desses bebês concebidos em cerca de 2 anos nesse hospital foram entrevistadas por 4 pediatras. Por outro lado, 328 dessas mulheres foram também entrevistadas no serviço pré-natal da Clínica de Mulheres a fim de se checar a veracidade das informações cruzadas. Na verdade, o estudo foi desenvolvido a fim de se verificar se o consumo de bebidas alcoólicas em vários níveis antes e durante a gravidez estava associado com vários aspectos de ações adversas sobre o desenvolvimento fetal. Como todo estudo bem conduzido, as entrevistadas não sabiam a finalidade da entrevista, sendo questionadas sobre vários aspectos de sua vida: alimentação, vida sedentária, exercícios, uso de medicamentos, bebidas alcoólicas, uso de outras drogas, etc. Quando todos esses numerosos dados foram colocados no computador, houve uma interessante surpresa. Se bem que a pesquisa tenha sido desenvolvida para examinar o consumo maternal de álcool e seus efeitos sobre os nascituros, ele revelou claramente o fato de que o uso da maconha durante a gravidez estava mais fortemente ligado aos efeitos adversos sobre o feto do que o uso do álcool. 2 ou mais drinks por dia e até mesmo superior aos efeitos do tabaco, um maço por dia. Ora, desde a década de 70 se conhece a chamada FAS, Fetal Alcohol Syndrome. Não sei como é que fala síndrome em inglês. Síndrome alcoólica fetal. A FAS, ou FAS, pura ocorre na proporção de um caso para 1.500 mulheres que bebem durante a gravidez, 2 ou mais drinks por dia. Entretanto, esse estudo mostrou que um maior número de mulheres que fumam maconha durante a gravidez deram nascimento a crianças com as características compatíveis com a síndrome alcoólica fetal, do que aquelas que tomaram bebidas alcoólicas, mas não fumavam maconha. Na verdade, entre as que bebiam e que também fumavam durante a gravidez, eram 5 vezes mais sujeitas do que as não usuárias a dar nascimento a crianças com alguns sintomas considerados compatíveis com a síndrome alcoólica fetal. Os sintomas e sinais mais característicos nessas crianças eram tamanho e peso diminuídos, microcefalia, crânio pequeno, dobra epicântica, dobra da pele da pálpebra superior que vem para baixo ao abrir os olhos, murmúrios cardíacos, queda de pálpebras, lábio superior fino, ambos hemangiomas, proliferação de vasos sanguíneos na superfície da pele, limitação dos movimentos das juntas, largo e baixo septo nasal e anomalias nas orelhas. É verdade que a FAS pode aparecer excepcionalmente em bebês de mães que não bebem ou bebem apenas socialmente, mas o fato inconteste que esse amplo estudo mostrou é que, apesar de qualquer dos outros hábitos que a mulher possa ter, aquelas que fumam maconha durante a gravidez são mais suscetíveis a ter os sinais e sintomas compatíveis com a síndrome alcoólica fetal do que aquelas que não usam essa droga. Outro dado importante tirado dessa pesquisa foi que, quanto mais maconha a mulher fuma durante a gravidez, maior a possibilidade de dar nascimento a crianças de tamanho e peso inferiores ao normal. Um achado interessante foi o seguinte: crianças que nasceram de mães que fumavam maconha mais de 3 vezes por semana tinham um peso de 139 gramas inferior às crianças normais de mães não usuárias dessa droga, enquanto que os filhos de mães que fumavam um maço de cigarros por dia pesaram em média 83 gramas a menos. Esta é uma interessante comparação com o tabaco. Outro sim, as mulheres que fumaram maconha e tabaco juntos durante a gravidez geralmente deram nascimento a crianças com peso menor do que aquelas que apenas fumaram tabaco, um ou mais maços de cigarros por dia. Há, portanto, em relação à reprodução, sinergismo tóxico entre as duas drogas. É interessante observar que se tem dado ultimamente um destaque especial publicitário aos males do uso de cigarros e álcool durante a gravidez, e pouco ao uso da maconha, que, como vimos nesse estudo, pode ser mais deletéria do que eles, além dos seus efeitos serem aditivos, somam-se. Além disso, quem fuma maconha geralmente também bebe e fuma cigarros. Um drink é definido como uma bebida que contém o álcool etílico de 42,9 gramas de bebida alcoólica destilada, whisky, cachaça, vodka, ou 114,4 gramas de vinho e 343,2 gramas
de cerveja. 2 gramas, aliás, de cerveja. Portanto, o que não padece de dúvidas é que em todos os estudos feitos em animais, como na espécie humana, a exposição à maconha ou ao THC deu como resultado o nascimento de filhotes e bebês menores e de peso inferior aos normais. Nesse contexto, é interessante notar uma notícia relatada pelo jornal americano The New York Times, de 28 de dezembro de 1980. Uma das grandes ironias da vida americana é que os Estados Unidos, apesar dos grandes avanços de sua tecnologia e das facilidades médicas em relação ao resto do mundo, tem um dos maiores índices de mortalidade infantil das nações industrializadas. A chave dessa anomalia é o peso ao nascimento. Crianças de baixo peso são 40 vezes mais expostas a morrer com 1 mês de idade do que aquelas de peso normal, e as mulheres americanas estão dando nascimento a um elevado número não usual de bebês com baixo peso. Uma coincidência interessante é que o uso de maconha começou a aumentar nos Estados Unidos a partir de 1965, sendo que em 1979, uma em cada grupo de 4 americanas de 18 a 25 anos era usuária regular de maconha. Estudos feitos em animais mostraram que o THC atravessa facilmente a placenta e atinge o feto. O fígado do feto não consegue metabolizar o THC, que assim acumula-se no tecido fetal. Um estudo feito em hamsters, porquinhos da Índia, mostrou que desde o início da gravidez, a concentração do THC no feto é cerca de 4 vezes maior do que no tecido materno. As doutoras Page e Norma Bash, do Laboratório de Pesquisas em Reprodução da Universidade Baylor, em Houston, Texas, fizeram um estudo durante 4 anos dos efeitos da maconha e do THC em placentas de macacas rhesus e placentas humanas. Esses estudos mostraram que quanto mais THC se encontra acumulado na placenta, menos se produz do hormônio estrogênico e, como os clínicos todos sabem, uma redução de estrógenos resulta numa diminuição da nutrição para o feto em desenvolvimento, o que, como consequência, leva a uma diminuição do peso dos nascituros. Outro sim, em todos os estudos feitos em animais, verificou-se que a sua exposição à fumaça da maconha ou ao THC resulta em nascituros menores em tamanho e peso. Uma outra área que pode levar a problemas na reprodução é a estocagem de canabinóis, inclusive o THC, nos ovários, órgão rico em gorduras, podendo prejudicar esse órgão, inclusive na produção de óvulos. Como evidentemente não se podem fazer experiências em ovários de espécie humana, o Dr. Akira Morishima, diretor de endocrinologia pediátrica da Universidade de Columbia, em Nova York, fez sua pesquisa em 150 camundongas jovens, administrando-lhes uma dose de THC equivalente a 2 e 3 baseados por dia na espécie humana. Todas as camundongas foram sacrificadas quando seus ovos fertilizados se multiplicaram em 2 ou 3 células. Resultado? Os ovos fertilizados das camundongas normais do grupo controle apresentaram-se sem nenhuma alteração. Nas camundongas tratadas com THC, cerca de 20% dos ovos morreram ou dividiram-se de maneira anormal. Qual a implicação dessa experiência para a espécie humana? O Dr. Morishima diz: o THC pode afetar a fertilidade. O THC pode afetar a fertilidade. Se o ovo fertilizado morre nos estágios iniciais antes da mulher apresentar a ausência da primeira regra menstrual, ela nem sequer ficará sabendo que teria ficado grávida. Se um óvulo danificado pelo THC for fertilizado, isso provavelmente resultará em aborto. É o que podemos presumir extrapolando os resultados dos animais para a espécie humana, o que é comum nas pesquisas e estudos de drogas. O Dr. Harris Rosenkrantz fez também experiências administrando por meio de um aparelho especial fumaça de maconha a fêmeas de roedores e coelhas em dose correspondente ao uso regular de maconha em adultos, vários baseados por semana. 1 ou 2 dias do parto, antes do parto, os fetos foram removidos por operação cesariana. O grupo controle mostrou um percentual normal de mortes, 1,6%. Nos animais tratados com a fumaça da maconha, este percentual de mortes foi mais do dobro, 3,6%. Na questão dos possíveis danos aos ovários, não se deve esquecer do seguinte: em contraste com os machos que apresentam cerca de 300 mil espermatozoides em cada ejaculação e cujos testículos renovam seu estoque de esperma em cerca de 8 semanas, as fêmeas têm um suprimento limitado de óvulos.
a mulher nasce com células germinativas que podem formar um total de 400 mil óvulos, que é o número que terá por toda a vida. Se muitos desses óvulos forem danificados pela maconha ou pelo THC, não há meios de repô-los. É o que se pode presumir quando uma mulher fuma maconha desde a adolescência até a menopausa. Olha só que interessante, gente. Né? A mulher nasce com células germinativas que podem formar um total de 400 mil óvulos, que é o número que terá por toda a vida. Então, se muitos desses óvulos foram danificados pela maconha ou pelo THC, não há meios de repouso. É o que se pode presumir quando uma mulher fuma maconha desde a adolescência até a menopausa. Quantas adolescentes estão aí fumando vários baseados por dia, né? Efeitos em outras gerações. O uso da maconha nesta geração abre a possibilidade de mutações genéticas afetando gerações futuras. O Dr. Vincent P. Lynch, da Universidade de St. John's, em Nova York, publicou um trabalho de uma pesquisa que fez expondo fêmeas grávidas de camundongos à fumaça da maconha, em uma dose correspondente a 1 baseado por dia. Algumas delas deram nascimento a filhotes com anomalias orgânicas, fenda do palato, fenda no céu da boca, e micrognatia, encurtamento da parte de baixo da mandíbula, o que dificulta muito a alimentação. O pesquisador separou as fêmeas dessa ninhada, cujas mães tinham sido submetidas à fumaça da maconha durante a gestação, e que não foram elas próprias jamais submetidas a qualquer quantidade de maconha. Quando essas fêmeas cresceram e se acasalaram e tiveram filhotes, o Dr. Lynch sacrificou alguns deles, a fim de ver se teria havido alguma ação da maconha nessa segunda geração. Um número significativo deles mostrou uma anomalia muito especial, uma acumulação de líquido nos rins, que provavelmente poderia causar uma nefrose, espécie de inflamação, dos glomerulos renais, o que em última instância pode levar à insuficiência renal. Outro sim, os filhotes não sacrificados apresentaram um desenvolvimento mais lento do que os normais do grupo controle. Por exemplo, eles demoraram mais a se cobrir de pelos. São efeitos sutis, aparentemente pouco graves, mas não se deve esquecer que apareceram na segunda geração, isto é, em crias que não foram submetidas diretamente à droga. Aliás, confirmando isso, o Dr. Peter Fried fez também experiências submetendo ratas grávidas à fumaça da maconha, e os filhotes que não tinham recebido nenhuma maconha diretamente apresentaram um crescimento retardado, e os filhotes dessas crias apresentaram também o mesmo retardo de um crescimento, apesar do único elemento da família a ser exposta à ação da maconha tenha sido a rata-avó. Em outro estudo, o mesmo autor fez uma interessantíssima experiência com ratos. Ele submeteu ratas grávidas à fumaça da maconha durante toda a gestação. Aos filhotes machos e fêmeas destas ratas, ele administrou 1 mg de THC por via parenteral, injeção, 2 meses antes do seu acasalamento. As suas crias, machos e fêmeas, que não foram expostas diretamente, levaram mais tempo para o acasalamento. Somente 18% mostraram-se férteis, comparadas com 50% do grupo controle, e seus órgãos reprodutivos eram menores que os normais. Outros sim, seus filhotes pesavam menos e eram lentos em alguns aspectos do desenvolvimento fisiológico. Do que se conclui que a exposição de fetos à fumaça da maconha mais a administração de THC no rato adulto jovem afeta a fertilidade de 2 gerações desses animais. O mesmo pesquisador afirma, abre aspas, a pesquisa sugere que o efeito da inalação da maconha é por natureza genético, mais do que mera mudança hormonal nas fêmeas da primeira geração de filhotes. A pesquisa sugere que o efeito da inalação da maconha é por natureza genético, mais do que mera mudança hormonal nas fêmeas da primeira geração de filhotes. O que deve ser enfatizado sobre esses resultados é que eles foram causados pela fumaça da maconha administrada 2 gerações antes. 2 gerações antes. Uma característica da espécie humana é que aqueles que fumam maconha regularmente o fazem em um período da idade que corresponde ao seu pico de anos reprodutivos. Portanto, esses resultados, apesar de serem constatados em animais, ratas, indicam um risco potencial no que diz respeito ao uso da maconha pela espécie humana. Tal pesquisa preocupa também sobre um outro aspecto, que é o que poderíamos chamar de canabismo passivo, uma vez que os fetos receberam os efeitos da maconha através da fumaça inalada por suas mães durante a gravidez. Existe isso. A esse respeito, a pediatra Ingrid Lentner, de Ohio, chama a atenção dos males que a mãe que fuma maconha pode causar aos seus filhos. Uma de suas pacientes disse-lhe certa vez: eu fico baratinada, Raik, e o meu bebê também. Ele dorme por horas e eu nem preciso dar-lhe leite por muito tempo.
Melhor seria que os médicos obstetras e ginecologistas de todo o mundo levassem em consideração a advertência do Comitê de Saúde Pública da Associação Médica de Ontário, Canadá, que diz, abre aspas, os canabinóis da maconha atravessam a placenta e são potencialmente teratogênicos. Né? Até agora, nenhum caso de defeitos apareceu, mas algumas alterações sutis têm sido observadas, especialmente no sistema nervoso central, junto com a evidência de diminuição de tamanho e peso das crianças nascidas a termo. Além disso, uma das maiores instituições na área de abuso de drogas do Canadá, a Addiction Research Foundation, fundação de pesquisa às dependências, também adverte, abre aspas, os riscos para a saúde são reais. Reações adversas podem ocorrer em algumas pessoas, mesmo com o uso recreacional. As consequências do uso de elevadas doses podem ser danosas e severas à saúde. Há a possibilidade de mutações genéticas afetando gerações futuras. As consequências são sérias para a sociedade e, portanto, diante das evidências existentes, a Fundação recomenda que a maconha não seja usada. Não faz nenhum sentido, sob as perspectivas de saúde pública, concordar com qualquer uso da maconha. E ainda há aqueles que pregam o uso médico da maconha. Veremos isso no capítulo correspondente. Agora a coisa fica séria, né? Vamos ver aqui. Efeitos sexuais no macho. Alguns usuários de maconha costumam afirmar que a droga é afrodisíaca, capaz de estimular a sexualidade. O que acontece é que ela tem uma ação relaxadora e desinibidora, tal como acontece com o álcool em dose menor. Evidentemente, o indivíduo desinibido fica mais disposto à ação sexual. Contudo, as evidências clínicas têm mostrado que qualquer que seja o efeito estimulante sexual, ele pode desaparecer em minutos. Há usuários que afirmam que não podem atingir o orgasmo enquanto estão baratinados pela droga. Enquanto que alguns usuários crônicos costumam até mostrar uma certa indiferença às relações sexuais. O Dr. Robert C. Kolodny, do famoso Instituto de Sexualidade Masters e Johnson, conduziu há alguns anos uma ampla pesquisa da ação da maconha sobre o desempenho sexual, quando a droga encontrada nas ruas era muito menos potente do que as variedades atuais, tinham de 1 a 2% de THC. Hoje há variedades de até 12% ou mais. Kolodny entrevistou 500 homens na idade de 18 a 30 anos, cujo uso ia desde o esporádico recreacional até o uso diário durante 7 anos. Eis a sua principal conclusão. Abre aspas, de um modo geral, com o aumento do uso, há um menor número de atividade sexual e menor frequência de orgasmos. Em um estudo, hoje clássico, feito pelos doutores G.S. Chopra e R.N. Chopra, em 1.238 usuários de maconha na Índia, 24% afirmaram que a droga não tinha nenhum efeito no seu desejo sexual e desempenho. 16% afirmaram que ela produz a estimulação sexual e 40% narraram depressão sexual. 40% narraram depressão sexual. Há poucos anos, o Dr. John Hall, do Kingston Hospital da Jamaica, relatou uma elevada incidência de impotência sexual em homens que fumaram ganja, uma variedade da maconha rica em THC, por 5 ou mais anos. O Dr. Wyle Hembry, da Faculdade de Médicos e Cirurgiões da Universidade da Colômbia, fez um cuidadoso estudo dos efeitos da maconha sobre o esperma, líquido que, como se sabe, contém os espermatozoides, células reprodutoras do homem. Ele selecionou 16 homens que só usavam maconha, fazendo testes em amostras de suas urinas, a fim de comprovar que não usavam nenhuma outra droga, colocando-os no hospital para controlar bem a pesquisa. No primeiro mês, eles não usaram nenhuma maconha. No mês seguinte, foi-lhes permitido fumar toda a maconha oficial, abre aspas, que lhes foi fornecida, 2% de THC, tendo fumado de 5 a 30 baseados por dia, numa média de 12 baseados por dia. Durante toda a sua hospitalização, análises de amostras de seu esperma foram realizadas 2 vezes por semana. Resultado? Durante o período que fumaram maconha, houve uma diminuição de 40% na produção do esperma em cada ejaculação e 20% de diminuição da motilidade dos espermatozoides, ou seja, a habilidade do espermatozoide de nadar no líquido seminal. Houve também um pequeno aumento na percentagem dos espermatozoides anormais. Aumento na percentagem de espermatozoides anormais. Em alguns deles, a produção voltou ao normal durante a abstinência à droga. Em algum deles, né? Duas coisas chamam a atenção nessa pesquisa. Primeira, a reversibilidade dos efeitos, que foi parcial após um mês de abstinência à droga. Isto é, em alguns usuários, o esperma voltou ao normal. Contudo, não se deve esquecer que leva-se pouco mais de 2 meses para completar uma nova geração de esperma. 2 meses. E os indivíduos foram observados... Deixa eu até grifar isso aqui, ó. Leva-se pouco mais de 2 meses para completar uma nova geração de esperma.
e os indivíduos foram observados apenas um mês. De qualquer maneira, é necessário parar de usar totalmente a droga a fim de que se volte à normalidade. A segunda, que não foi citada pelo autor, mas que é minha pela sua atualidade, é a seguinte. Nas condições atuais com essa droga, a maconha, proibida e controlada, considera-se um usuário crônico aquele que fuma 2 ou 3 baseados, ou pouco mais por dia, todos os dias. Este uso, contudo, fica sujeito às flutuações do mercado clandestino, pois o usuário às vezes não tem uma boa quantidade e procura economizar seus baseados. No entanto, na pesquisa do Dr. Henry, quando foi permitido usar a maconha que quisessem, alguns chegaram a fumar 30 baseados por dia. Por aí, pode-se imaginar o que poderá acontecer se a maconha vier a ser legalizada ou liberada, como propõem alguns na atualidade, tornando-a acessível à disposição de qualquer um. Mecanismo. Um ponto importante investigado diz respeito ao mecanismo dessa alteração. Foi isso que fez o Dr. Ricardo Ash, da Universidade do Texas. Ele fez suas pesquisas não só em animais, ratos, coelhos e macacos rezos, como também no homem. Eis os principais resultados. Primeiro, vamos colocar aqui, o THC inibe o esperma na sua capacidade de captar frutose, um glícide ou açúcar. Quando o esperma do homem e do macaco rhesus é ejaculado, ele capta a sua energia química da frutose do líquido seminal e a motilidade do espermatozoide, mobilidade, deriva do metabolismo dela. Assim sendo, uma diminuição na sua captação torna o espermatozoide menos móvel, o que afeta a fertilidade, ou ele simplesmente morre. B. As gonadotrofinas, hormônios que controlam a função dos ovários e dos testículos, são reguladas na glândula pituitária, hipófise, pela secreção de neurotransmissores que são a dopamina, a serotonina e a epinefrina, além dos hormônios gonadotróficos liberados no hipotálamo. Ash e colaboradores constataram que o THC altera o metabolismo dos neurotransmissores, o que perturba os sinais, estímulos, reguladores dados aos hormônios pituitários, causando boa parte dos efeitos antirreprodutivos do THC. Assim, o THC tem 2 efeitos nítidos sobre o esperma, um indireto, via neurotransmissores no cérebro, e outro direto, através da ação sobre a utilização da frutose pelos próprios espermatozoides, uma vez que o THC acumula-se em ambos os testículos e o sêmen. O THC acumula-se em ambos os testículos e o sêmen. O THC pode ter também um efeito adverso no desenvolvimento do esperma, se bem que isso ainda não está firmemente estabelecido. Uma vez que a fertilidade no homem depende da quantidade de espermatozoide no líquido seminal e também de sua mobilidade, pode-se perfeitamente admitir que com essa diminuição de até 40% da sua produção e também as alterações na forma, haverá uma nítida diminuição da fertilidade masculina. Pré-adolescentes e adolescentes são particularmente vulneráveis às ações da maconha, porque a secreção de gonadotrofinas que controla o aparecimento e desenvolvimento sexual começa entre as idades de 8 a 12 anos e completa-se aos 18. Nos meninos, isto é representado, entre outras coisas, por mudanças no corpo, como ombros mais largos, quadris estreitos, músculos, barba e pelos pubianos. O hormônio sexual masculino, a testosterona, produzida nos testículos, desempenha nisso um importante papel. O aumento da testosterona é também responsável pelo desenvolvimento da próstata e das vesículas seminais, que fazem secreções que mantêm os espermatozoides vivos após a ejaculação, bem como afeta ainda o crescimento do pênis. Algumas publicações científicas têm descrito que o uso crônico da maconha pode retardar o desenvolvimento sexual de adolescentes. Assim, quando a doutora Carol Smith resolveu fazer uma ampla pesquisa sobre a ação da maconha na sexualidade do macho, não podendo evidentemente fazer tal pesquisa em adolescentes humanos, ela escolheu filhos adolescentes do macaco rhesus, uma vez que o seu esperma é ao microscópio e todo o seu sistema hormonal é virtualmente uma cópia de carbono daquele encontrado no homem. A doutora Smith injetou THC nesses macacos adolescentes de modo a produzir no seu sangue circulante o equivalente a 1 ou 2 baseados na espécie humana. Ela estava particularmente interessada em verificar o efeito ou não da administração de uma simples dose de THC sobre testosterona e outros hormônios vitais para o desenvolvimento da atividade sexual. Eis o que disse a doutora Smith, abre aspas, uma única dose provoca uma queda na produção desses hormônios por 24 horas. Uma única dose. O THC inibe profundamente a testosterona e os outros hormônios que estimulam os órgãos sexuais, levando-os a um nível tão baixo como o do animal castrado. Além da maconha, a doutora Smith fez a mesma experiência com álcool, drogas opioides, tranquilizantes e barbitúricos e acrescenta. De todas as drogas que estudei nessa experiência, nenhuma delas é tão potente em afetar esses hormônios quanto o THC. As palavras são dela, pois eu as ouvi pessoalmente em um congresso internacional do PRIDE, Parent Resource Institute for Drug Abuse Education, em Atlanta, Geórgia, em 1986.
Quanto à espécie humana, alguns estudos e pesquisas indicam isso. Outros alegam que as ações não são significativas para chegar a provocar problemas na atividade sexual. Um outro estudo apresentado também no congresso referido acima foi feito pela doutora Suzana Daltério, do Centro de Saúde da Universidade do Texas, este em camundongos imediatamente antes do nascimento, quando o nível de testosterona é normalmente bastante alto. Ela escolheu camundongos porque pode-se trabalhar com um número elevado de animais, a sua gestação é curta, mais ou menos 20 dias, e eles são extremamente prolíferos e baratos, dando várias ninhadas por ano. Todos os dias, durante 5 dias, na semana mediana da gravidez, ela administrou a camundongas grávidas a dose de THC ou CBN, canabinol, um canabinoide não psicoativo, equivalente a 1 baseado por dia na espécie humana, dissolvendo esses produtos em gotas de óleo de sésamo, de modo a facilitar a ingestão. Em seguida, as camundongas foram sacrificadas e os filhotes retirados. Cerca de 15% dos filhotes das mães que receberam THC morreram, mas os que receberam CBN sobreviveram. Em seguida, a pesquisadora dosou o teor da testosterona nos testículos dos fetos machos, tendo encontrado em ambos os grupos, do THC e do CBN, uma diminuição significativa do teor de testosterona, que, como se sabe, é essencial ao desenvolvimento do macho normal. Sem a testosterona feita pelo seu próprio testículo antes do nascimento, qualquer mamífero terá aparência feminina, não importando qual seja a mensagem de seus genes. Sem essa testosterona no estágio fetal, é pouco provável que o animal cresça como um macho normal ou que proceda como tal. Em outro estudo, a pesquisadora investigou um período onde há um surgimento normal e essencial de testosterona, a puberdade. Ela injetou em um grupo de camundongos na puberdade uma dose de THC ou de CBN, equivalente a 2 ou 3 baseados da espécie humana. O nível de testosterona caiu drasticamente nos machos tratados com THC. Nos tratados com CBN, o nível de testosterona só caiu após várias exposições repetidas à droga. Uma outra experiência muito significativa feita pela mesma pesquisadora foi a seguinte. Ela administrou a camundongas um dia antes de dar à luz a seus filhos e durante 6 dias seguintes na amamentação as mesmas doses de THC e CBN citadas acima. Assim, os filhotes receberam essas drogas só através de suas mães, via placenta e leite materno. Ao nascimento, eles se apresentavam tal como os camundongos do grupo controle que não receberam a droga. 30 dias após o nascimento, puberdade do camundongo, os animais foram colocados em caixas separadas junto com fêmeas jovens. Os jovens machos normais nessas condições ficam logo excitados, mas o que vieram das mães tratadas com THC e CBN esgueiravam-se para os cantos, deixando as fêmeas sozinhas. Ainda mais, alguns desses machos, quando chegavam à idade adulta, apresentam-se obesos, pesando cerca de 55 gramas, enquanto que o adulto normal pesa no máximo 40. Eles assemelhavam-se e comportavam-se como camundongos castrados, sendo a sua sexualidade nitidamente afetada. Olha aqui. Vou até grifar isso aqui, né? Vou até destacar isso aqui. Metade deles não fazia sexo nenhum. Metade deles não fazia sexo nenhum. Alguns dos camundongos do CBN até que tentavam, mas desistiam no meio do intercurso. Um comportamento completamente inusitado entre os camundongos, raramente visto nos animais, afirma a doutora Daltério em seu trabalho. Em outra pesquisa, ela obteve resultados mais significativos. Ela dividiu em 4 grupos 72 camundongos machos. Um grupo serviu de controle, outro recebeu uma dose de THC, o terceiro de CBN e o quarto do CBD, canabidiol, também não psicoativo. Todos receberam doses equivalentes de 1 a 3 baseados na espécie humana, 3 vezes por semana durante 5 semanas. Os controles receberam só o veículo, óleo de sésamo sem qualquer droga. Após as 2 primeiras semanas, cada camundongo foi colocado com uma fêmea adulta, normal, sem drogas, com a qual ficavam 1 semana, fim da qual substituíam por uma nova fêmea, e assim sucessivamente até 2 semanas após ter parado de administrar a droga. Resultados? A fertilidade dos machos tratados pelo THC, CBN e CBD foi reduzida em cerca de 20%. Ou seja, ou a sua respectiva fêmea não concebia, ou então havia uma significativa perda pré-natal ou pós-natal. Os filhotes morriam antes ou logo após o parto. Como nenhuma das fêmeas foi tratada por qualquer das drogas, isso significa que os canabinóides produzem tal dano ao esperma que isto leva a mudanças observáveis na sua fertilidade e danos nos filhotes mortos. A pesquisadora tomou alguns dos testículos dos machos e observou os seus cromossomos. Eles eram anormais, não se separavam normalmente, mudavam de posição quando isso não deveria acontecer, ou ficavam juntos formando anéis quando era de se esperar que não os formassem. Os filhotes machos que sobreviveram foram expostos à droga somente através do esperma dos pais e quando cresceram foram acasalados com fêmeas normais. Mais de 20% deles jamais produziram uma gravidez normal. Ou o macho era infértil, no acasalamento não havia filhotes, ou havia uma alta percentagem de mortes pré e pós-natal, ou ainda davam origem a filhotes anormais.
A doutora Daltéria examinou também os testículos desses camundongos machos e encontrou neles também anormalidades cromossômicas, semelhantes àquelas de seus pais, alterações, portanto, persistentes na segunda geração que não foram submetidas diretamente às drogas. Pela importância desses achados, a pesquisadora repetiu a experiência com resultados semelhantes, mas com uma novidade. Duas camundongas tiveram filhotes com graves defeitos no cérebro. Um não tinha a caixa craniana, com o cérebro totalmente descoberto, abaixo da pele. Outro apresentava a espinha aberta e os intestinos fora do abdômen. Afirmou a doutora Daltério, nos milhares de fetos de camundongas que examinei nos últimos 10 anos e que foram expostos ao álcool e outras drogas, e eu jamais vi tão graves anomalias nos seus nascimentos. E aqui encontrei 2 em uma só semana, entre camundongos que foram expostos ao THC somente através de seus avós, donde se conclui que os canabinóis podem ser mutagênicos, podendo transmitir anormalidades através de gerações. Fecha aspas. É lógico que é complicado extrapolar os resultados encontrados em animais para a espécie humana. Contudo, como farmacologista, afirmo que todas as drogas potencialmente ativas são estudadas inicialmente em animais e quando os resultados são deletérios nos animais de experiência, há enormes cuidados no seu possível emprego na espécie humana, principalmente o seu uso durante a reprodução. Às vezes, há casos surpreendentes, como aconteceu com o DES, ou dietilestilbestrol, dietilestilbestrol, que foi usado em algumas complicações da gravidez e que só mais tarde mostrou seus efeitos mais tóxicos na geração seguinte. Este hormônio, hoje sabe-se isto, usado na mãe durante a gravidez, pode dar origem a casos de câncer nas suas filhas quando atingem a puberdade. Nunca se deve esquecer que o feto é muito mais sensível à ação tóxica das drogas do que o organismo adulto. Veja seu exemplo da talidomida, que é pouco tóxica para a mãe, mas que pode causar anomalias graves, como focomelia, membros ausentes ou curtos nos nascituros. Como se vê, tais efeitos podem ser imediatos, aparecendo ao nascimento, talidomida, ou pode aparecer mais tarde, DES. Outro sim, os cientistas e pesquisadores citados, Fried, Daltério e Lynch, mostraram que nos animais, inclusive aqueles biologicamente mais próximos do homem, como o macaco rhesus, quando a mãe ou o pai são expostos à ação dos canabinóis, THC, CBD ou CBN, dão como consequência anormalidades nos filhotes, mesmo 2 gerações depois. Olha só. Por tantas alterações que provocam, não só meramente hormonais, mas genéticas por natureza, uma vez que a faixa etária de mulheres e homens que hoje usam mais a maconha regularmente coincide com seus anos de pico reprodutivo, de 18 aos 30 anos, é necessário levar isso em consideração e com seriedade, apesar, como dissemos acima, de serem estudos feitos em animais de laboratório. Bom, pessoal, vou parar por aqui, tá? Parei na página 150 do livro. Na próxima leitura eu vou tentar ler até a página... Deixa eu ver aqui. Tentar ler até a página 200, não é isso? Deixa eu ver se eu consigo chegar até a página... Isso, até a página 200. E daí, no último vídeo, eu irei ler as 20 páginas restantes, tá? Deixa eu marcar aqui para não perder. Aqui já li. Beleza. Até a página 200. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da leitura até aqui. Deste grande livro, dessa grande obra do Dr. José Elias Murat. Meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima.